Olá, galera, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar prosseguimento ao nosso aprendizado como programadores Python, perfeito? Vamos seguir então, né? Então, agradeço por vocês estarem aqui de volta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like aí no vídeo para que a gente possa cada dia fazer o nosso trabalho ainda melhor, tá bom? Lá então, né? Vamos para o código, né? E na aula de hoje nós vamos tomar conhecimento dos operadores matemáticos, né? Todos eles, desde as quatro operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, e mais esses outros três aí que eu vou explicar para você. Além disso, nós vamos aprender como lidar com números, né? Para efetivamente usar os operadores ali de cima, porque até então a gente só sabe mexer com textos, tá bom? Vamos para o código, que é a parte que importa aqui para a gente, tá bom? Aprender programando. Vou salvar aqui logo o nosso arquivo, e não esqueçam sempre de salvar o arquivo de vocês com extensão .py para que possa o interpretador executar normalmente, né? Operadores. E também para que a sintaxe, né, a aparência aqui do código já fique adequada para Python, né? Se olhar aqui, sempre quando a gente vai digitando, a sintaxe já fica certinho, tá bom? Uma breve revisão aqui sobre as variáveis, tá bom? As variáveis são nomes normais, tem que ter nome significativo. Então, se você vai precisar de um número, você chama de número. Então, eu tenho uma variável chamada número que o seu conteúdo é 10. O lado direito pode ter um valor, pode ter tipo valor total. Aqui é uma outra variável, tem dois nomes. Quando tem dois nomes, a gente não deixa separado por espaço. E também não costuma deixar colado assim, porque dificulta a leitura. Nós dividimos as palavras com o underline, tá bom? E valor total pode receber valores diretos, tipo 1.800, ou pode receber expressões. O que significa aqui na linha 2? Vejam só, valor total será o resultado da expressão aqui do outro lado, tá bom? Então, primeiro o interpretador vai avaliar isso aqui. Ei, quanto que é 1.800 mais número? Mas quem é número? Não, número é uma variável que está em memória e, por enquanto, agora tem conteúdo 10. Então, 1.810. Então entrega 1.810 para a variável valor total. E como a gente já aprendeu, as variáveis também podem armazenar valores vindo de chamada de funções. No caso, uma função é um componente de código que tem um trabalho específico que te dá um retorno, né? Qual o seu nome? Então aqui, por exemplo, qual o conteúdo da variável nome em tempo de código a gente não sabe. Quando ele for executado, o computador vai parar, vai disponibilizar para que o usuário digite alguma coisa e isso será guardado em nome, tá bom? Feita essa breve revisão aqui sobre variáveis, vamos prosseguir, tá bom? Então, suponhamos que você tem o seguinte problema, né? Dado um valor, né? Aumentar ele em 70%, tá bom? Ótimo. Que a gente já vai aprender dois novos operadores. Então, vamos lá receber esse valor. Digite um valor. Você vai pedir dado ao usuário, sempre é input. Digite um valor. Perfeito, isso já vai ser suficiente para que o usuário digite alguma coisa. Agora nós precisamos calcular 70% desse valor. Vocês lembram lá da quinta série, da sexta série, como se calcula o porcento? Beleza, então o aumento, né, que é o valor percentual, é o valor multiplicado pela fração do aumento que você quer. Então, valor vezes 70%. Daí o nome 70%, tá bom? Ok. E aí nós temos aqui uma variável aumento que acabou de ser declarada e inicializada com o resultado da avaliação dessa expressão que está destacada. O igual significa atribuição. O conteúdo da direita, seja o conteúdo direto, o resultado de uma função ou da avaliação de uma expressão, vai ser atribuído à variável que está do outro lado. Ótimo? Em seguida, nós podemos calcular o novo valor. Qual será o novo valor? O novo valor é o valor atual, que ele não foi mexido, ele foi utilizado ali na linha 5, mas ele não foi mexido o seu valor, mais o aumento, tá bom? Então tá aqui as duas computações. Nós podemos agora apresentar o resultado para o usuário. Então o aumento será de conteúdo da variável aumento. Observem só como eu sempre estou chamando print aqui. Esse nosso print tem dois valores que eu mandei para ele. Essa parte primeira toda aqui, isso é apenas um valor. Observe que ela está envolvida com aspas, ou seja, isso é uma string.
vírgula, e uma variável, que é a variável aumento, tá bom? E vamos botar outro print, pode ter quantos prints você precisar. Então, o valor final ficou aqui novo valor, tá bom? Então, o conteúdo da variável novo valor vai aparecer. Tudo bem? Vamos executar. Se tiver algum problema, a gente corrige. Nós vamos ter um problema aqui, tá bom? E vamos ter, obviamente, um aprendizado. Ok. Então, vamos verificar. Se tiver 800, quanto que fica 800 com aumento de 70%? Vai aparecer um erro. Não deu certo. Qual foi o problema? O problema deu aqui na linha 5, vejam só. Vocês têm que aprender a ler o erro, mesmo que você não tenha experiência em inglês, mas ele vai indicando aqui para você a linha. O erro foi aqui. Você fez uma multiplicação com um texto. O valor é texto. Tudo que o usuário digita é string. Tudo é string, tudo é texto. Então, quando você precisa trabalhar com números, você precisa envolver essa sua função, qual é o tipo de número que você quer. Nós temos dois tipos numéricos principais aqui. Nós temos o tipo inteiro, que é quando você deseja guardar números inteiros, que não tem casas decimais, é 800, é 700, é 300, tá bom? E temos os tipos com casas decimais, que são os float, tá bom? Então isso faz parte do vocabulário do programador, tá bom? Ele é inteiro ou ele é float? Ele é int ou ele é float? No nosso caso aqui, vamos botar que o usuário digite um valor e espera que ele utilize um valor float. Tá bom? Então, mesmo digitando 800, ele vai considerar 800.00. Ok? Então tá aqui. Então, 800, o aumento de 70% será um aumento equivalente a 560. Então, 800 somado com o aumento dá 1.360. Perfeito, gente? Então, a gente já aprendeu aqui como utilizar uma série de coisas, né? Como converter a entrada, que sempre é texto, no número, tanto o número int como o número inteiro, que é o float. A gente aprendeu, tomou conhecimento que os mesmos operadores que funcionam na sua calculadora, multiplicação e divisão também funciona, e que nós podemos agrupar as operações aqui como a gente faz nas expressões numéricas. A gente já aprendeu isso lá na matemática, tá bom? Então, vamos para frente, vamos aprender mais operadores. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, né, para a gente aprender de vez a utilizar esses operadores. Vamos fazer um exemplo que eu acho bem interessante aqui, eu utilizo sempre em minhas aulas, que é o exemplo Uber, né, uber.py. Não sei se vocês sabem, mas quando o motorista Uber faz uma corrida, fica da seguinte forma, o valor é dividido, né, dividido com o app fica com 25%. E o motorista fica com o restante, portanto 75%, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Eu preciso pedir ao usuário, né, qual é o valor da corrida? E eu já sei que é um tipo numérico e é dinheiro, e se é dinheiro é float, tá bom? Então, valor corrida, tá bom? Então nome composto, geralmente eu separo ali com um underline, tá bom? Então eu vou pedir para ele via input para o usuário, qual o valor da corrida? Ótimo. Qual o valor da corrida? Bota um espaço, esse espaço final, que é para o cursor não ficar colado nesse texto de explicação, tá bom? Como ele é float, como ele é dinheiro, né, eu vou envolver ele aqui, tá? Vou só diminuir aqui a explicação para ficar tudo numa tela só. Ok, valor da corrida. Agora eu posso computar, eu já sei calcular porcento de valores, né, aqui na computação, na linguagem de programação Python. Então, o valor do Uber será 25% do valor da corrida. Então, o valor da corrida vezes, o padrão é sempre esse que você vai utilizar por enquanto, para calcular porcento. É o valor de origem que você quer computar e a fração do porcento que você deseja. E o motorista vai ser valor corrida. Aliás, a gente pode fazer só uma subtração, né? O valor da corrida menos o Uber. Ótimo. E a gente já utiliza aqui o quarto operador, né? O operador de subtração. Então tem multiplicação, tem divisão real aqui e o de subtração. Então está correto. O valor de Uber é 25% e o valor do motorista é o valor da corrida menos o que foi tirado para o Uber. Perfeito? Então vamos lá apresentar os resultados, né? Então valor para o app, quanto que vai para o app?
é o conteúdo da variável Uber. Quanto que fica para o motorista, que é o ganho do motorista, será o conteúdo da variável motorista. Beleza? Tá tudo certo? Aparentemente nós não temos nenhum erro. Vamos dar o play, você pode pressionar o play aqui no seu VS Code ou pressionar o F5, tá bom? Ok, tá aqui embaixo o valor da corrida, uma corrida de R$ 24. O motorista faz uma corrida de R$ 24, R$ 6, portanto um quarto, né, 25% fica para o aplicativo e 18% fica com o motorista. Ctrl L aqui no seu teclado limpa esse terminal, a direcional para cima, você pode executar novamente. Um novo exemplo. Valor da corrida, uma corrida de 7,86. Beleza. Fica para o aplicativo mais ou menos R$ 1,96, 97 centavos. E R$ 5,90, né, arredondando ali, 5,89 fica para o motorista. Ótimo, gente. Então aprendemos aqui, nesse outro exemplo, como utilizar operações de multiplicação, de divisão, subtração, as coisas comuns do dia a dia, né? E reforçando o float. Vamos para o nosso último exemplo desse vídeo de hoje para a gente aprender mais operadores, tá bom? Ok. Deixa eu salvar aqui, é o exemplo da div. É bacana esse exemplo, divmod. Você vai já saber por que desse nome, tá bom? Então suponha que eu queira receber dois valores do usuário, né? Então, dado dois valores, qual o quociente, né? Exato. E o resto, tá bom? É isso que eu quero saber. Então, quando o cara entrar com 10 e com 3, qual é o quociente exato? É 3. 10 dividido por 3 dá 3, exatamente, e sobra 1. É isso que a gente quer. Então, dado um valor maior, eu sempre espero, isso vai ser do tipo inteiro, vou primeiro fazer assim, input, valor maior, peço para ele digitar um valor maior. E esse valor, ele vai digitar sempre texto, mas eu quero trabalhar com números, eu já envolvo o meu input com a função int. E qual é o valor menor? Eu peço também para ele, já posso botar o input dentro aqui do int, né? Tanto faz, valor menor. Ótimo. Ok, agora eu preciso saber qual é o quociente, né? Ah, professor, você já ensinou isso. Basta você pegar o valor maior e dividir pelo valor menor, tá bom? Vamos então verificar o resultado, né? Resultado. Ok, o resultado é o conteúdo da variável quociente. Vamos rodar para a gente entender aqui o comportamento desse novo operador. Então, valor maior, 10. Valor menor, 3. Qual é o quociente? Qual é o valor exato? É 3,33. Isso é uma divisão real, né? Não é o que eu queria, tá bom? Não é o que eu queria. Quando eu desejo isso, quando eu quero o valor exato, eu utilizo barra, tá bom? Vamos dar o play aqui. E aí você vai ver que vai dar certo agora. Então, 10. Tá aqui o 10. Um valor menor, 3. 10 dividido por 3 dá 3 exatamente. Tá bom? Beleza. E o resto? Como é que eu pego, professor? O resto é bacana, né? Então, sobra, eu vou chamar de sobra a variável, né? Sobra, ou sobrou, ficou melhor. Então, quando eu pego o valor maior e divido pelo valor menor, quanto que sobra? Aí nós temos o operador mod, que é o sinal de porcentagem, tá bom? Os programadores chamam ele de mod, que é o resto da divisão inteira. Então, na linha 6 eu estou dizendo, cara, vai ter uma variável chamada sobrou, o seu conteúdo será a avaliação dessa expressão. O que essa expressão está dizendo? Quando eu dividir valor maior por valor menor, numa divisão inteira, quanto que sobra? Sobra tanto, pois é esse valor que eu quero, tá bom? Então, vamos apresentar aqui também o resto. O resto é o conteúdo da variável sobrou. Ótimo. Perfeito. Tá aqui, né? Tá aqui o nosso código completo. Vamos dar o play, né? F5, então pressiona o play lá no seu VS Code. Valor maior, eu vou botar aqui 17.
quando eu pego 17 e divido por 5? Quantas partes inteiras e quanto sobra? São 3 partes inteiras, né? 5 mais 5 mais 5 dá 15. Para 17 restam 2. Perfeito? Então tá aqui os operadores novos que a gente está aprendendo nesse exemplo. Divisão inteira. Quando você precisar dividir e quer o valor inteiro da divisão, não é só uma barra, são 2 barras. E se você também tiver interesse no resto da divisão desta divisão inteira, você utiliza o operador de porcento. Perfeito? Vamos, mais um exemplo. Eu disse que esse era o último, mas vamos para mais um, porque a gente precisa aprender o operador de potência, tá bom? O exemplo mais adequado para a gente é o exemplo do IMC, tá bom? O IMC, ele calcula como é que está a sua composição corporal, né? É bastante utilizado pelas nutricionistas e endocrinologistas, enfim. Então, o IMC é o peso da pessoa em quilos, e você faz a divisão real, portanto é só uma barra, né? Pelo quadrado da altura, ou seja, altura vezes altura, ou altura elevado a 2, tá bom? Então nós precisaremos receber do usuário 2 informações. O peso, então input, qual o seu peso? E eu digo para ele que é em quilos, tá bom? Boto 2 pontos e um espaçozinho aqui no final para a entrada ficar legal. E o peso, como ele vai digitar, sei lá, 80.9, 100.700, algo do tipo assim, é float, né? Então tem casas decimais. Do mesmo jeito a gente faz com a altura. Qual sua altura, nesse caso em metros, não é isso? E como também tem casas decimais, nós vamos utilizar o float. Perfeito. Ok, então vamos computar o IMC. Legal, vamos lá. Então, vou declarar uma variável IMC, sempre aqui na esquerda, e ela vai receber, a gente lê desta forma, declara uma variável IMC que recebe o peso dividido pelo quadrado da altura. Como é o quadrado da altura? O quadrado da altura, uma forma fácil de fazer, seria a altura vezes a altura, tá bom? Já daria certo. E vamos printar aqui, a gente chama printar, mostrar na tela, né? Seu IMC é, vírgula, aqui o conteúdo da variável IMC, tá bom? Vamos rodar aqui para ver se deu tudo certo. Acredito que vocês estão compreendendo. F5 ou então no play. O seu peso, 90 kg, sua altura 1,80, viu, gente? A computação, o separador de casas decimais é o ponto. 27,7,8. Perfeito, ele calculou certinho. Mas quando a gente quer potência, a gente pode utilizar, deve utilizar o operador de potência, que são 2 de multiplicação, são 2 asteriscos. Então, a altura ao quadrado a gente faz assim. Então, a variável altura aqui é um número, né, um número com casas decimais, elevado a 2. E os parênteses aqui são necessários, porque primeiro eu quero que ele faça essa potência, depois eu quero que ele pegue o peso e divida pelo resultado dessa potência. Os parênteses servem para alterar, né, a ordem de execução dos operadores, saindo da ordem normal lá da matemática, tá bom? E também para dar uma organização visual aqui no nosso código. Perfeito? Vamos rodar novamente para ver se continua funcionando como esperado, tá bom? Então, 90 quilos, 1,80, observem que dá exatamente o mesmo resultado. Tá bom, galera? Então, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo desse vídeo. Vimos, portanto, esses 6 operadores, 7, né? 7 operadores, com destaque para esses 3 últimos, né? Que é o operador de resto de divisão inteira, que é o símbolo de porcentagem, o operador de divisão inteira, que é o barra barra, né, para a direita, e o operador de potência, que são 2 asteriscos, tá bom? Então, um asterisco, multiplicação. 2 asteriscos é a potência, o segundo valor é o expoente. Uma barra para a direita significa divisão real, ou seja, inclusive com as casas decimais. Barra barra é a divisão inteira, que é o resultado. Conhecemos os tipos numéricos int e float para a gente testar esses operadores, tá bom? Então espero que esse vídeo sirva para você. Eu quero te escutar, fala alguma coisa aí nos comentários para mim, por favor. Não se esqueça de dar o like no vídeo se você gostou do vídeo. Ativa também as notificações, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Tem algum colega que está estudando na universidade ou está estudando em curso técnico? Compartilha esse vídeo, clique embaixo,
compartilhar, manda no WhatsApp da turma, tá bom, gente? Quero ouvir o feedback de vocês para que eu possa continuar fazendo vídeos cada vez mais adequados para a realidade de vocês e que vocês se tornem excelentes programadores, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.